Umidade é o conteúdo de água presente em uma substância. No caso do ar, a água na forma de vapor pode formar um gás homogêneo e incolor se sua concentração no ar estiver abaixo do limite de absorção de vapor de água pelo ar. Esse limite é chamado de ponto de orvalho e caracteriza a saturação a partir da qual ocorre a precipitação de neblina ou gotículas de água. O ponto de saturação de vapor de água no ar aumenta com a temperatura. Um fato interessante ligado à umidade do ar é que, em um dia muito quente, o ser humano sente-se termicamente mais confortável em um ambiente de baixa umidade. Aqui vale a pena a gente fazer um destaque. Em um dia muito quente, o ser humano sente-se termicamente mais confortável em um ambiente de baixa umidade. Esse fato se deve ao calor. Aí a pergunta é se é o calor recebido ou se é o calor cedido pelo corpo, ou para a água, ou do vapor, e também se é por irradiação, por convecção ou por condução. Então são 3 situações aí para a gente analisar. Ora, o que acontece? Primeiro tem uma coisa interessante nessa questão. Eu não sei qual foi a sensação que tu teve quando leu a parte de cima do texto, quando falou de ponto de orvalho, de neblina, de saturação, de umidade, mas a mim pareceu um texto confuso. Resumindo, eu não entendi nada. Aí vem a parte final do texto, que é o enunciado propriamente dito, quando simplesmente o autor da questão simplifica toda a situação. Ele diz, olha, em um dia, ainda que quente, se a umidade do ar é baixa, a pessoa se sente confortável termicamente. O que acontece? A sensação térmica que eu tenho depende da minha troca de calor com o ambiente. Então, como nós, seres humanos, somos homeotermos, você aprende isso lá nas aulas de ciência básica, nas aulas de biologia, ou seja, nós gastamos parte da nossa energia, parte da energia dos alimentos que a gente consome, gasta na tal da homeostase térmica, de manter a temperatura constante. E aí a gente fica aí na casa dos 36,5, 37 graus Celsius. O que acontece? A gente não vive numa atmosfera tão quente assim, normalmente. Ou seja, na maioria das vezes, nós somos mais quentes do que o ambiente em que a gente se encontra. Então, como o calor flui dos corpos mais quentes para os corpos menos quentes, é normal que nós percamos calor do corpo para o ambiente na maioria das vezes. Também sabemos que o fluxo de calor depende da diferença de temperatura entre os corpos. Então vamos supor que você está numa sala com ar-condicionado ligado, numa época de inverno, e aí a temperatura vai lá para os, vamos exagerar, 18 graus Celsius. Se eu consigo manter minha temperatura constante em 37, a diferença de temperatura aí, de 18 graus Celsius do ambiente para 37 graus Celsius no meu corpo, vai para 19 graus de diferença. Então a diferença de temperatura é muito grande, o que significa dizer que eu vou perder muito calor e muito rápido. Se eu perco calor muito rápido, eu vou ter a sensação de frio. E é essa a experiência que a gente tem. Se você está numa época de inverno, numa sala com ar-condicionado ligado, com a temperatura de 18 graus Celsius, fica todo mundo assim, embolado, porque está sentindo frio. O que é a sensação de frio? É porque você está perdendo muito calor e muito rápido, porque a diferença de temperatura entre você e o ambiente é muito grande. Agora, se você está no meio da rua e é verão, e a temperatura do ar está, vamos dizer que está muito quente, esteja a 30 graus Celsius. Agora, olha a diferença. Eu sou homeotermo, você é homeotermo. A tua temperatura se mantém na casa dos 37. Se o ambiente agora vai a 30 graus, a diferença de temperatura agora é pequena relativamente. São 7 graus Celsius apenas. Com isso, o fluxo de calor do meu corpo para fora já não é tão grande. E o que acontece se a gente retém o calor? Aí é uma experiência que eu não sei se você já teve. De repente fazer uma atividade física com um uniforme que não é adequado. Por exemplo, às vezes na escola, no time do bairro, o pessoal prepara um uniforme para poder jogar uma determinada competição. E aí, para baratear o custo, escolhe um material, o uniforme não pelo material, mas pelo custo mesmo. E às vezes vem umas camisas muito fechadas com material completamente fechado. O camarada corre 10 minutos na quadra e fica em tempo de rasgar o uniforme, de tanto calor que ele fica sentindo, e a gente fala assim, estou me sentindo abafado.
E isso é uma coisa que mina a resistência da gente, pode inclusive causar alguns problemas fisiológicos. O que está acontecendo ali? Você não consegue liberar o calor. Então, falando de um dia quente, o que é um dia quente? É aquele em que a temperatura do ambiente é próxima da temperatura do meu corpo. Então, eu já não vou conseguir fazer o calor sair do meu corpo. Eu vou acabar sentindo calor, é assim que a gente fala. O que é sentir calor? Fisiologicamente falando, né? A gente está dizendo que não consegue liberar muito o calor do corpo. Esse calor fica retido e dá essa sensação térmica, que é o que a gente chama de sentir calor. Agora, estou falando apenas do fluxo de calor. O que a umidade tem a ver com isso? A água tem um alto calor específico. O que significa isso? É uma substância que consegue absorver grandes quantidades de calor e varia a temperatura muito pouco. Por isso a água ela é um regulador térmico do ambiente. Aí nós temos, por exemplo, os desertos. O que é um deserto? Muita gente conhece deserto do desenho animado que assiste na infância. E nos desenhos animados só mostra os desertos durante o dia. Então é aquela história do personagem que atravessa o deserto e pede água, 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 porque o sol escaldante do deserto. Nos desenhos animados nunca mostra o deserto à noite. À noite, do jeito como o dia é muito quente no deserto, à noite é extremamente frio. O deserto não é um local muito quente. O deserto é um local com grande variação térmica entre o dia e a noite. O deserto é um lugar seco. Se não tem a presença de água, então do jeito que o calor absorvido pelo sol durante o dia é muito intenso, durante a noite, quando o sol vai embora, e o local começa a perder calor e vai perder com muita facilidade. Então, falando da umidade do ambiente, se eu perco calor para o ambiente normalmente, isso depende da diferença de temperatura, mas também depende da umidade. A presença da umidade no ar, então é o vapor de água no ar ambiente, ele dificulta que o calor vá embora. E se é mais difícil do calor ir embora, eu vou ficar o tempo inteiro com aquela sensação opressiva de calor. Mas se eu estou num local, ainda que seja quente, mas a umidade relativa do ar é baixa, então não tem a presença dessa água que deixa o ambiente abafado, então eu consigo liberar o calor com mais facilidade. E isso me dá um melhor conforto térmico. Isso é uma coisa que já se fala nas aulas de geografia. Nas aulas de geografia é costume o professor falar dos diferentes tipos de clima. E aí tem a história do tropical, e tem o tropical úmido, e tem o tropical seco. Então você pode estar em dois ambientes com a mesma temperatura. Se as umidades são diferentes, um é seco e outro é úmido, onde é úmido, você vai ter a sensação do ambiente mais abafado. E o que é que significa isso fisicamente? A água dificulta a liberação de calor pelo corpo. Se é para a gente achar uma resposta para a questão, então, olho na tela. Repara que na alternativa E, onde aparece escrito aqui, ó, o calor cedido pelo corpo por condução. Quando eu estou num ambiente termicamente mais confortável, apesar de quente, porque a umidade é baixa, eu consigo entrar em contato com esse ar e liberar calor por condução num maior fluxo. E se então eu tenho um maior fluxo de calor, esse calor saindo do meu corpo é o que vai me deixar termicamente mais confortável. Então a gente teria que responder como alternativa correta, a alternativa E.